Olá, e aí, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem. Meu nome é Júlia, mas pode me chamar de Dil. Este aqui é o meu canal e este canal também pode ser seu. É só você se inscrever e acompanhar os próximos vídeos. Pessoal, hoje eu quero falar sobre uma coisa com vocês que me fez refletir muito ontem e eu acredito que possa ser aí uma barreira nos seus estudos. Eu acredito de verdade que não compreender essa simples coisinha pode estar impedindo você de aprender, pode estar te desanimando a aprender e a estudar. Ontem eu estava lendo um livro que para a maioria das pessoas é muito difícil, que é a Bíblia. E não, esse vídeo não é religioso, não é para falar de religião, mas eu estava lendo a Bíblia ontem e eu percebi que tem algumas coisas da Bíblia que eu comecei a entender melhor agora. Só que eu já li a Bíblia várias vezes. E eu estava lendo o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio era um dos livros que quando eu li eu colocava vários pontos de interrogação. E aí eu peguei uma Bíblia antiga minha para ver e tinha vários pontos de interrogação em vários lugares. Só que essa Bíblia era de 2012, ou seja, há 13 anos. E assim, eu achei muito bacana que eu vi todos aqueles pontos de interrogação e eu pensei, gente, que legal. Eu não tenho dúvidas mais nessas coisas que eu coloquei em interrogação. Mas agora eu tenho outras dúvidas. Eu tenho outras coisas que eu não sei mais. Por que eu estou te falando isso? Porque eu só aprendi várias coisas de Deuteronômio, de outros livros, porque eu tive dúvidas. Porque eu coloquei ponto de interrogação naquilo que eu não sabia. Porque eu aceitei não saber. Eu aceitei iniciar uma evolução. O que eu percebo muitas vezes é que as pessoas não estudam porque elas não sabem. Elas chegam e falam assim, eu não estudo isso aí não porque eu sou muito ruim nisso. Eu não estudo isso aí não porque eu tenho muitas dúvidas nisso. A dúvida é a primeira sinalização de que você está apto para aprender. Não tem coisa melhor do que a dúvida. A pessoa que não consegue aprender é aquela que não tem dúvida em nada. É aquela que acha que sabe tudo daquilo ali. Ou então ela não acha necessário, ela não raciocina sobre aquilo. Quanta gente tem dúvidas sobre alguma coisa, um assunto ou uma prática, seja o que for, teoria ou você pegar alguma coisa mesmo para você fazer, quando você tem dúvida é porque o seu cérebro está raciocinando sobre aquilo. Ele está começando num processo de racionalizar aquilo que você leu, que você aprendeu. Então, por que eu falei que isso muitas vezes é uma barreira para muitas pessoas? Porque quando você nota que você está cheio de dúvidas, quando você nota que você não sabe aquilo ali, isso te faz querer desistir. Quando, na verdade, é isso que deveria fazer você continuar. Ter dúvidas é o que deve nos incitar, nos estimular a continuar tentando aquilo ali. A dúvida tem que ser um combustível. Se você pegar a dúvida e transformá-la numa forma de te incentivar a saber as coisas, você vai se tornar imbatível nos estudos. Porque a dúvida nos leva a entender. E eu me lembro muito bem de uma frase de Sócrates, que é muito famosa, que ele diz assim, só sei que nada sei. Gente, Sócrates foi um dos maiores filósofos da humanidade. É claro que ele sabia um monte de coisas. É claro que ele tinha uma bagagem enorme, que pensava sobre várias coisas. Mas quando ele admite, só sei que nada sei, ele está querendo dizer que ainda há muito para aprender. Ele não admite ser uma pessoa que sabe tudo. Percebam que as pessoas mais inteligentes, as pessoas que mais aprendem, as pessoas que mais sabem, são aquelas que admitem que precisam saber mais. São aquelas que nunca param de estudar. São aquelas que continuam todos os dias adquirindo conhecimento. Sabe por quê? Porque elas fizeram a dúvida virar o combustível delas. Então, quando você não sabe fazer uma atividade, quando você não sabe um assunto, quando você tem dúvidas sobre como se faz algo, isso é maravilhoso, porque você está no caminho. Eu sou professora, né? E vocês já sabem disso. E eu dou aula de língua portuguesa, literatura e redação. E são matérias que muitos alunos têm dúvidas, muitos alunos têm dificuldades. E às vezes eu passo alguma coisa e o aluno fala assim pra mim, eu não vou fazer não, eu não sei fazer isso aqui. E eu fico perguntando assim, por que eu como professora passaria uma coisa que ele sabe fazer? Por que eu como professora passaria um assunto que ele já sabe?
Porque eu, como professora, passaria o dever que ele já fez 1000 vezes para ele fazer rápido e me entregar? Se justamente o que eu quero é que ele aprenda algo novo. É claro que eu vou passar algo que ele não sabe fazer. É claro que eu vou passar algo que vai fazer com que ele tenha dúvidas. Porque é na dúvida que se aprende. A dúvida tirada é o conhecimento adquirido. Quando você tira uma dúvida, aquele conhecimento se torna parte de você. É como se a dúvida fizesse você aplicar aquilo, sabe? Você está começando a raciocinar aquilo. E às vezes eu estou ensinando alguma matéria e os alunos que mais levantam a mão para perguntar as coisas são os que eu sei que mais estão no caminho para aprender. Aqueles que só estão olhando para mim assim, ó, sabe? Só assim mexendo a cabeça, eu fico com medo. Porque eu imagino que eles estão só ali se enganando e enganando a mim. Tentando me enganar, né? Dizendo assim, eu estou super prestando atenção aqui. Mas não existe aprendizagem sem dúvida. Não existe aprendizagem que você já sabe tudo. Não existe. E muitas pessoas estão barradas no conhecimento, muitas pessoas estão barradas nos estudos, porque elas não conseguem admitir que a dúvida é boa. A dúvida é a melhor didática que existe. Ter dúvidas é a melhor coisa que tem. E no dia que você parar de ter dúvidas, é porque você não liga mais para nada. É porque você não está mais pensando sobre nada. Até na nossa vida, a jornada de amadurecimento começa quando você começa a pensar sobre a sua vida. Eu faço isso ou eu faço aquilo ali? Eu escolho isso ou eu escolho isso aqui? Eu fico perto de fulano ou eu não fico? Isso tudo faz com que você vá amadurecendo. As dúvidas, as perguntas são muito mais importantes na vida do que as respostas. Porque são as dúvidas que chegam, que nos fazem chegar às respostas. Então, se você tem dúvidas, saiba que você está aprendendo. Se você tem dúvidas, saiba que possivelmente você está mais evoluído do que pessoas que dizem que sabem tudo. Porque ninguém sabe tudo sobre nada. A pessoa pode dominar muito bem o assunto e ainda assim tem muita coisa para ela aprender. Então, o meu desafio de hoje para você é: tenha dúvidas. Escreva todas as interrogações possíveis nos livros que você lê. Pergunte as coisas que você não sabe. Busque pessoas que já caminharam por aquilo ali. As dúvidas são os combustíveis para nós aprendermos. Se eu não tivesse escrito vários pontos de interrogação, se eu não tivesse tido várias dúvidas lá em 2012 sobre vários livros, eu ainda estaria no mesmo conhecimento que eu tinha em 2012. Se eu não tivesse buscado ter outras dúvidas, se eu não tivesse buscado ter respostas para as minhas dúvidas anteriores, eu teria hoje o mesmo conhecimento que eu tinha há 13 anos. Quando você não tem dúvidas, quando você não busca resolver as perguntas que você tem na sua cabeça, quando você se assusta com as dúvidas e você deixa essas dúvidas guardadas ali no seu coração e na sua mente, o que acontece é que você fica parado, você fica estagnado na vida. Você não consegue crescer em conhecimento. Então não tenha medo das dúvidas. Busque as dúvidas para que você busque as respostas. Você só consegue ter conhecimento daquilo que você um dia começou a pensar, que você teve perguntas na sua cabeça. E é até assim que começa a filosofia, gente. A filosofia começa com várias perguntas que muitas vezes não têm resposta imediata. E vários outros conhecimentos também. Eu falei da filosofia porque eu falei do Sócrates. Mas na língua portuguesa, por exemplo, alguém só começou um dia a racionalizar toda a gramática e outros assuntos porque a pessoa perguntou assim: por que isso daqui é assim? Sabe? Isaac Newton, gente, só descobriu a gravidade porque ele viu a maçã cair e ele falou: por que essa maçã cai? Todo grande conhecimento começa com uma dúvida. A questão é: todo grande conhecimento e toda invenção do mundo começaram a partir de uma dúvida. Tudo que foi descoberto no mundo começou com alguém que não sabia aquele assunto e que buscou saber. Se a gente tem hoje aparelhos eletrônicos, se a gente tem eletricidade, se a gente tem relógio, se a gente tem papel, se a gente tem caneta, se a gente tem tudo neste mundo que foi inventado pelo homem, tudo isso começou a partir de uma dúvida. Então, por que você tem medo das dúvidas? Por que você vai para a escola, para a faculdade, para o curso? Por que você começa uma coisa nova com medo de não saber? Se é exatamente isso que te faz vencer naquilo que você precisa. O não saber é o início do processo. E não saber é maravilhoso.
Só aprende aquele que reconhece que não sabe. Então não tenha medo de fazer perguntas, não tenha medo de ter dúvidas, não tenha medo de ir estudar perto de outras pessoas, reconhecendo que você não sabe aquilo ali ainda, que você talvez tenha dificuldade naquilo. Se esforce, se preocupe com as dúvidas, e eu tenho certeza de que se você não tiver medo delas, você vai ir longe, vai ter muito sucesso. E novas dúvidas virão para você adquirir ainda mais conhecimento, tá bom? É isso o vídeo de hoje. E eu gostaria muito de que vocês refletissem e de que vocês não desistissem de aprender. A vida é um aprendizado constante. E nem sempre você precisa aprender só pegando um caderno e anotando coisas que você estudou. Todos os dias a gente pode pensar sobre a vida, pensar sobre as coisas. E é esse o esperado de todo ser humano que evolui, tá bom? Um beijo e tchauzinho!